Conversamos agora com o deputado federal Aliel Machado, deputado respondendo perguntas aí em relação ao mandato, as ações empenhadas aí ao longo de 2019, deputado, o senhor que faz parte também da Comissão de Educação e participou de inúmeros debates na Câmara Federal, né? Quais a avaliação aí do ano passado? Eduardo, primeiro uma alegria, uma satisfação conversar com todos os ouvintes, aí, os leitores do blog do doc.com. Foi um ano muito difícil ainda, né? O Brasil ainda está dentro de uma crise econômica, de uma crise política, uma polarização aí que prejudica bastante os debates. Mas foi um ano importante. Nós tivemos debates importantes, como a reforma da Previdência em Brasília, onde nós conseguimos contribuir bastante no debate. Eu fui eleito membro especial da comissão que tratou do tema. Tivemos inúmeras vitórias, conseguimos diminuir bastante o impacto da proposta inicial, que ainda muito difícil, mas que afetava muitas pessoas mais simples. Debatemos assuntos polêmicos, como o decreto de armas. Foi de minha autoria o requerimento que convocou o ministro da Casa Civil para debater o tema. Conseguimos derrubar alguns artigos bem ruins, bem negativos. Conseguimos aprovar outros importantes do governo, como autorização para proprietários de áreas rurais terem as suas armas. Foi um projeto de decreto legislativo de minha autoria, o primeiro projeto aprovado em 2019, que tratou de dar mais transparência aos atos públicos, proibindo que documentos públicos ficassem em sigilos. O governo queria que cargos comissionados pudessem dar teor de sigilo para documentos por até 50 anos, e nós conseguimos inibir isso. Eu tive um outro projeto importante aprovado e sancionado pelo presidente da República em parceria com o deputado Molon e deputados da bancada, um projeto nosso que alterou a Lei Maria da Penha. Foi um ano bem negativo nos números aí de agressões contra as mulheres, e o nosso projeto facilita a apreensão de arma de fogo de agressores de mulheres. Então foi um projeto elogiado aí pelos especialistas que tratam da área. Nós também conseguimos coibir um projeto que criava mordaça na Receita Federal e investigações que a Receita Federal participa e atua, os auditores da Receita. Eu, inclusive, recebi uma homenagem por parte do sindicato que representa os auditores fiscais da Receita Federal contra essa lei da mordaça. E então foi assim, foi um ano produtivo. Nós tivemos embates importantes, assuntos polêmicos, e eu fiquei muito feliz com o resultado legislativo, né? Tratando da parte legislativa da atuação que nós tivemos lá em Brasília. Em relação aí ao primeiro ano do governo Bolsonaro, um governo que a gente acompanhando, vê que seu posicionamento geralmente é antagônico em relação ao posicionamento deste governo, como que você avalia e aí a perspectiva para esse ano? Bom, primeiro que nós torcemos para que o governo dê certo. Ninguém aqui é contra o governo, porque ser contra o governo seria contra o Brasil. O que nós temos é a independência de alertar e mostrar as coisas erradas, e tem muita coisa errada que o governo está fazendo. E isso se prova, por exemplo, com o meu projeto aprovado, que tirou o que o governo queria de decreto sobre sigilo, decreto de sigilo sobre documentos públicos, e muitas outras áreas. Agora, tem coisas positivas do governo que nós apoiamos. Um exemplo, quando o COAF foi votado na Câmara, se ficaria ou não com o Sérgio Moro, eu votei para o COAF ficar com o Sérgio Moro, porque acho que é um direito que o governo tem de definir suas estruturas. Quando o governo votou o PLN, que tratava de mexer no crédito econômico, ou seja, travaria o governo se não fosse aprovado, lá esteve o meu voto favorável ao crédito adicional para o governo, porque eu torço para que o governo dê certo. Agora, o governo pecou muito. O presidente da República está com grande dificuldade porque os seus filhos atrapalham bastante. O próprio presidente se atrapalha porque fala muita bobagem, e isso, todas as outras áreas acabam sofrendo um prejuízo muito grande em relação ao que nós precisamos resolver, que é o problema da economia e o problema da desigualdade. Outros termos do governo nos preocupam bastante. O governo fazendo um enfrentamento constante contra setores democráticos, contra jornalistas, contra setores da sociedade organizada, contra as minorias, contra conselhos importantes de representação, cortes muito pesados em áreas essenciais, invertendo prioridades. Então, essas ações do governo, eu que não tenho cargo no governo, eu que não tenho nenhuma negociata para receber recurso para votar coisa ruim contra o povo, tenho não só a liberdade, como a obrigação
de alertar para aquilo que está errado. Agora, as coisas corretas nós temos que apoiar, eu apoio com muita tranquilidade, o governo foi eleito, tem o direito, a gente espera que ele melhore, porque o primeiro ano o governo perdeu muito apoio, o governo negociou errado, o governo fez o toma lá da cá, o governo continuou essa troca que a população tanto criticou ao longo dos últimos mandatos, e a gente espera que o governo melhore ao longo desse próximo ano. 2019 foi marcado pela discussão, uma das principais, reforma previdenciária. Este ano, ano eleitoral, como você vislumbra aí que seja a pauta, como vai ser a pauta aí da Câmara Federal, do Congresso ao longo deste ano? A reforma da Previdência não teve o meu voto favorável porque o governo, ao contrário do que propagou, não fez um combate de privilégios. Mais de 90% da economia prevista dentro da reforma do governo para os próximos 20 anos é em cima de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Nós conseguimos diminuir esse prejuízo. Apresentamos várias emendas, aprovamos várias emendas e corrigimos algumas distorções. O que não significa que não era necessária uma reforma da Previdência. Era necessária uma reforma, eu não concordava com o texto apresentado. E nós propusemos soluções, propusemos alternativas a isso, com propostas e projetos de lei que protocolamos individualmente e também como bancada, para que o governo resolvesse o problema fiscal. O maior problema que nós temos hoje no nosso país, aferido por instituições com credibilidade, mundo afora, é o problema da desigualdade social e da concentração de renda. É preciso você priorizar os médios e pequenos empresários que geram emprego, o setor produtivo que tem uma grande burocracia, e a reforma tributária é essencial para isso. E o governo não priorizou a reforma tributária, tanto que até agora ainda não mandou uma proposta oficial do próprio governo que resolvesse esse problema. É preciso enfrentar isso. Agora, que reforma é essa? Se for uma reforma para trazer novamente impostos, se for uma reforma para não desburocratizar, para privilegiar algum setor, não vai resolver o problema. Então é necessário uma reforma, mas qual reforma será votada vai depender de um grande debate. Eu acho que isso é o grande desafio do Congresso no ano de 2020 e mesmo que seja um discurso repetitivo, ele é necessário. Ainda é necessário uma reforma política. Ainda é necessário uma participação maior das pessoas, um acompanhamento maior. É preciso agora, o problema da modernidade, essas fake news, as mentiras, os ataques, esse conflito, essa polarização, não pode tomar conta das discussões políticas. E nós temos um grande desafio pela frente. Então eu diria que a reforma política, que ainda é necessária e é uma utopia, nós temos isso como meta, mas a reforma tributária que está aí na agenda do governo e está aí na agenda do Congresso Nacional vai nos demandar de bastante atenção e concentração. Esse ano eleitoral, o seu nome aí como pré-candidato à Prefeitura de Ponta Grossa, quais são aí efetivamente os seus planos em relação às eleições municipais? É natural que o meu nome seja lembrado porque eu participei da última eleição e tive quase 45% dos votos no segundo turno. Nós temos um projeto para a cidade. Eu acho que mais do que vontade individual de alguém, mais do que projeto de grupo político, de partido, é preciso ter um projeto para a cidade. Um projeto que entenda os verdadeiros problemas da cidade, que propunha soluções e um projeto que tenha capacidade e que seja execuível. Um projeto que tenha pessoas com capacidade para discutir e para transformar, melhorar a cidade. Com isso é preciso reconhecer os avanços que nós tivemos nos últimos anos e reconhecer os erros, corrigir os equívocos e avançar. A nossa cidade tem muita capacidade, a nossa cidade é uma cidade de um povo trabalhador, uma cidade rica, mas é uma cidade que ainda não traz oportunidade a todas as pessoas. É uma cidade que sofre por não ter um planejamento adequado, por não ter um plano diretor adequado em execução dentro da cidade, uma cidade que precisa valorizar mais as pessoas que aqui moram. Então nós vamos discutir isso, se será o meu nome dentro do partido ou outro nome, se nós vamos participar de uma aliança, ainda é muito cedo para dizer. Fico feliz de ter o meu nome lembrado, tenho muito orgulho de morar aqui, de ter nascido num bairro da cidade e morar lá até hoje e conhecer os problemas da cidade, de conhecer os problemas que
a nossa classe média aqui na cidade tem, de conhecer os problemas que os nossos jovens ainda têm na cidade, e são muitos problemas que precisam ser resolvidos. A cidade precisa gerar emprego, ter qualidade de vida, precisa cuidar daquilo que é prioridade. Ser prefeito, diferente de deputado que você discute temas, é você gerenciar um orçamento. Gerenciar um orçamento público é diferente de uma empresa privada que você quer o lucro, e pelo lucro você faz qualquer coisa. Você manda embora, você tem que fazer isso porque é a função da iniciativa privada. No poder público é diferente, você tem que estabelecer prioridade para atender aquilo que é mais importante, e nós temos ainda muitos problemas a serem resolvidos. Fico feliz do meu nome ser lembrado todas as vezes que discute esse problema, para mim isso é um grande orgulho. Tá certo, muito obrigado, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, Edu, e aproveito esse espaço, finalizando, para falar um pouquinho dos recursos. Nós teremos no ano de 2020 aí, áreas importantes sendo contempladas, de emendas individuais. Eu sou o deputado que mais recursos trouxe para Ponta Grossa nos últimos anos. Estou na expectativa da inauguração, do término da obra da nossa maternidade pública, e nós teremos aí várias áreas, como a nossa universidade tecnológica, como os hospitais da cidade e inúmeras outras áreas que estarão recebendo